Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, sou coach, sou uma facilitadora do Pensar, Sentir e Agir e vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre uma forma de se autoconhecer de essência, né? Eu ia trazer uma ferramenta que é usada por coach em RH, que é a ferramenta DISC, mas como é um estudo que eu venho estudando bastante, porque eu estou usando para o meu autoconhecimento e fez muito sentido, e vem fazendo muito sentido, já desde quando eu ouvi pelas primeiras vezes, há mais ou menos 5 anos atrás, e aí eu peguei para estudar e eu achei que condiz mais com a nossa realidade eu trazer esse estudo para vocês, né? Mãe, né? Esposa, mulher, eu falo mulher base forte, mulher virtuosa, mãe de família, que precisa do autoconhecimento para se autoconhecer, saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Entender como que é os seus filhos, o comportamento dos seus filhos, entender o seu marido, entender o contexto familiar como um todo, né? Os parentes, os amigos. Então, quando a mulher, ela de essência, ela começa a buscar esse conhecimento e ela começa a trazer para dentro do teu lar, faz toda a diferença. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre temperamentos. Eu vou colocar aqui agora uns slides para a gente conseguir acompanhar juntos. E aí eu vou falando para vocês o que são, né? É de comer, de beber, de temperar? Temperar o quê, né? É doce, é salgado? Não, temperamentos é a nossa essência, né? Quando a gente é fecundado, a gente já vem com essa essência. São tendências, a gente nasce com essas tendências positivas e negativas, que vai ser, como se diz, ser reforçada conforme a criação, conforme a nossa criação, conforme os nossos pais, né? Conforme os professores, os amigos, o contexto todo. Então, conforme a nossa experiência de vida, a gente vai fortalecendo ou vai tendo, fortalecendo as fraquezas ou as forças, né? Essa é a realidade. A gente vem com essas tendências e aí conforme a gente convive. São 4 os temperamentos, a gente costuma ter de 1 a 2, que são os predominantes, né? Mas a gente tem um pouco dos 4 e entender o que pouco que a gente tem desses 4, né? Se é a força, se é a fraqueza, vai fazer diferença para você ter um convívio melhor, ter uma comunicação melhor com a tua família. Então, essa é o interessante de você aprender temperamento, né? O temperamento, ele não passa pela vontade. O temperamento é algo intrínseco, é seu, você nasce com ele. É como se fosse assim, altura. Eu sou baixa, não é minha vontade, eu vou ser e pronto, né? Coisas que você não tem, como se diz, não tem domínio, não tem controle, não passa pela tua vontade. Então, o temperamento ele é formado também pela cultura, né? Pela a região onde você nasce e depois também pela consciência, né? Conforme você vai tendo a expansão de consciência, adquirindo a consciência. Consciência também eu falo que é uma coisa intrínseca nossa, né? E quando a gente acessa, a gente só vai pegando ferramentas, só vai pegando mais conhecimento, se tornando sabedoria, a gente agindo na nossa vida. Então, quando a gente tem esse acesso à consciência, a gente começa a ter uma vida mais consciente, um autoconhecimento, a gente começa a entender um pouco mais sobre os nossos temperamentos, as nossas forças e fraquezas, e a gente começa a trabalhar. E nós, mulheres, cheias de ciclos, a gente sofre um pouco mais com isso, né? Porque a gente já tem, né, essa tendência positiva e negativa, e passando nos ciclos, às vezes que nem na fase pré menstrual, a gente está de um jeito, né? Impaciente, desmotivada, tem todos os traços, né? As tendências negativas e a gente está ali. Aí daqui a pouco passa do durante, a gente já começa a melhorar alguma coisa. Aí do pós a gente vem com a euforia, a gente quer realizar, a gente quer criar, porque é o libido ali, né? O libido que a gente pode usar tanto para criação, para crescer profissionalmente, né? Tem gente que acaba usando só para sexualidade, só para o sexo, mas se você começar a canalizar esse libido, você pode usar muito para o teu profissional, muito para a tua criatividade.
Então, vamos falar mais um pouquinho de temperamentos, né? Temperamento, o que que é? É a tua essência, é a tua tendência, né? É aquela pitada ali quando você tá fazendo ali, colocou, antes de ir para a forma, você já fez a mistura, né? Mexeu e colocou lá a tua tendência positiva e negativa. O temperamento com traços de caráter, ou com caráter no caso, ele forma a personalidade. O que é o caráter, né? Os traços de caráter. Os traços de caráter ele é formado geralmente na tua... os traços, né? Os traços de caráter ele é formado ali da tua... da gestação até a infância, ali até os 3 anos, mais ou menos, conforme algumas coisas que vai acontecendo na nossa vida, né? Isso aí não tem nenhuma patologia, não é patológico, são situações que formam a nossa personalidade. Então, eu vou falar com vocês de temperamento, quem sabe numa próxima aula a gente também fale mais dos traços de caráter. E assim a gente vai moldando quem nós somos e aprendendo, tendo mais empatia com o outro, né? Conseguindo conviver melhor, trazendo mais harmonia, diminuindo o julgamento, diminuindo a crítica, porque a gente passa a entender que é da essência dele muitos comportamentos. Então, vamos aqui para o próximo, né? Como eu falei para vocês, eu sou coach, então a minha função aqui é trazer para vocês clareza, né? Trazer essa ferramenta que é de grande valor, né? Você entender sobre você, trazer como uma didática, uma praticidade, que você consiga ir mais longe, né? Que você consiga trazer mais equilíbrio familiar, na comunicação familiar, trazer mais harmonia, mais amor, trazer mais felicidade para os seus dias. E aqui você vai estar como aluna, como uma coach, né? Que vai vir com a vontade da mudança, que vai acreditar na mudança, que vai acreditar que com essa aula você vai se autoconhecer e conhecer o outro, né? Que esse outro é seu filho, é teu marido. Então você vai usar essa ferramenta, estar dispostas, né? Disposta a reconhecer as tuas fraquezas, porque eu acho que a parte mais difícil é a gente reconhecer os nossos pontos fracos, né? As nossas dores. A gente acaba não reconhecendo, a gente não aceita muitas vezes que a gente é assim. Tá passando um gato aqui atrás, mas não liga não. E pegar a tua força, já que você tem tanta força, e pegar esse recurso e usar mesmo, né? De fato, saber quais os momentos certos que você tem que estar usando. Então, quem que começou com esses estudos dos temperamentos foi Hipócrates. E ele é tido como o pai da medicina, né? Ele foi onde iniciou tudo e ele usava os temperamentos para a medicina. E até trouxe umas frases dele aqui que tem tudo a ver com esse estudo, né? Então, vamos ler junto elas aqui, né? A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também à circunstância. Que seu remédio seja seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. As forças naturais que se encontram dentro de nós são as que realmente curam as nossas doenças. O corpo cura por si só. O médico é só um assistente da natureza. Aliviar a dor é obra divina. Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe reside a ignorância. Então, a ciência consiste em saber o que? É a abertura, né? É você ter abertura. Quanto mais conhecimento, mais sabedoria. Quanto mais sabedoria, vai vir mais sabedoria. E nunca vai ter um fim. Quando você acha que você já sabe de tudo, quando você acredita que você já conhece tudo, você bloqueia, né? Você cria um bloqueio, uma barreira, e você não se permite mais crescer, você não se permite mais evoluir. Então, eu acho legal essa última frase, por isso que eu trouxe. Então, essa frase eu falo para vocês, estudem aqui comigo, né? Anote as dúvidas, manda nos comentários, a gente vai responder assim que possível, ou vou estar criando outras aulas com mais resposta para vocês. E entender que o nosso corpo, a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Até os temperamentos é o quê? Temperatura, né? E quando teve os cataclismas,
né? Eles falam que a gente tinha um temperamento só antes desses cataclismos que ocorreu, os dilúvios, né? E que depois disso que a gente passou a ter 4 temperamentos conforme a estação do ano, porque não tinha, existia uma estação única e depois disso passou a existir 4 estações do ano. E aí ele, conforme a mudança do clima, conforme o ambiente, conforme a região, né, ele conseguia ver o que tipo de doença a pessoa estava sentindo e como ela poderia se curar, né? E o alimento, né? O alimento que ela comia, né? Ingeria, usar como remédio, que nem ele diz aí na frase, e usar a mente como forma de cura também. E o que são os temperamentos? Então, a teoria dos humores é um dos mais antigos sistemas médicos da humanidade, também chamada de medicina moral, teoria dos temperamentos ou humorismo. Ela tem origem, como eu falei antes, por Hipócrates, em 460 a.C. a 377, sendo amplamente disseminado pelo pai da medicina moderna, Galeno, em 129 a 216 depois de Cristo. Então, tudo indica que isso já veio, né? No caso de Hipócrates, ele é grego, mas tudo indica que já veio também de outras regiões, né? Que provavelmente veio do Oriente, essas informações, e aí ele só foi lapidando ela, né? E até a gente tem os Vedas, né? Que fala do Ayurveda. Então, se você pegar o ensino ayurvédico e você pegar os temperamentos, tem muito a ver, se você for relacionar. E tem muita gente que relaciona eles. Quem conhece de Ayurveda, é legal de fazer essa relação. Porque, no caso dos temperamentos, é interessante que você até consegue, pelo seu temperamento, você consegue saber qual tipo de alimento que te faz bem, que te faz mal, né? Saber qual tipo de clima que te faz bem, que te faz mal. Então, quanto mais você conhece o teu corpo, mais você conhece o outro. E isso vai fazer total diferença na sua comunicação. E é muito legal. Se vocês se interessarem, na próxima aula, a gente pode até trazer sobre alimento. Coloque nos comentários se vocês se interessam e a gente cria uma aula falando só sobre temperamentos e alimentos. E aqui tem uma frase de Galeno, que é a inclinação da mente segue a temperatura do corpo, né? Então, tem tudo a ver o temperamento com os líquidos que percorrem pelo nosso corpo. E até ele é dividido por esses líquidos, conforme a gente vai ver no próximo slide. Então, estudos científicos diz que o temperamento é o conjunto de tendências e características que diferem os indivíduos e a maneira que o mundo nos vê. Então, é uma forma de se reconhecer mesmo, de diferir, né, esses indivíduos. Né? São 4 temperamentos, mas como geralmente de 1 a 2 predominante, e a gente tem uma pitada dos outros, e aí vai fazendo esses conjuntos. Então, se eu não me engano, chega a ser 7 temperamentos. Então, todos os temperamentos, eles têm qualidades e limitações, não é defeitos, são limitações. Porque quando a gente entende sobre equilíbrio, a gente tem que ter as duas pontas, a gente tem que ter o ponto forte, o ponto fraco, o ponto positivo, o ponto negativo, o recurso, a dor. Porque se existisse um e não existisse o outro, não tinha como medir, não tinha sentido medir. Então é a mesma coisa, né? Eu só conheço a luz porque eu vi as trevas. Então é achar o ponto de equilíbrio. Então, tudo tem um oposto, né? A polaridade positiva e a negativa. Então, por isso que a gente vem com esses temperamentos e faz total diferença a gente entender no nosso dia a dia como que a gente consegue lidar com tudo isso, né? Com toda essa essência. Bora lá? Então, a ideia básica dos temperamentos é ter a saúde como harmonia. É o equilíbrio das 4 forças que regem o ser humano. E aí eu falo aqui para vocês, são poucos estudos aqui aqui no Brasil, né, aqui nas nossas regiões, são poucos estudos que falam sobre.
E lá nos Estados Unidos, lá, os americanos têm bastante estudo, mas quem faz esses estudos geralmente são são pastores, são padres, e que eles voltam muito para a religião. Como que é uma coisa muito antiga, e até eles relacionam alguns personagens do bíblico, que é muito legal a relação que eles fazem, né? Ele relaciona o sanguíneo com Pedro, o colérico com Paulo, o melancólico com Moisés e o fleumático como Abraão. Então, assim, eles vão relacionando e aí você vai entendendo ali e você até se identifica com esses personagens, né? Você começa a se identificar, você fala, caramba, realmente faz sentido esse estudo. E aí eles falam que o temperamento é possível mudar pelo o Espírito Santo, né? Quando você começa a quem é religioso, né? Vocês que é religioso, é a comunhão ali com Deus que você começa a receber o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo dentro de você e ele faz essa mudança de temperamento. E aí eu trago para vocês a mudança desse temperamento começa quando você começa a adquirir consciência. A consciência também, para mim, é a centelha divina, faz parte de Deus, mas para outros pode ser só consciência ou só você reconhecer quem é você. Então, aí você começa a entender quem é você de fato, com a consciência, e você começa a buscar o equilíbrio entre essas forças dos 4 temperamentos, porque vocês vão ver que, por exemplo, vocês são colérico ou sanguíneo, mas vocês vão ver que o fleumático tem uma coisa muito legal nele que falta em vocês, ou que o melancólico tem uma criatividade massa que falta em vocês. Então, é dosar o que falta de cada temperamento em você. Do recurso, da dor é eliminar de vez, né? Então, os 4 fluidos se manifestam de forma física e comportamental, gerando os 4 temperamentos distintos. Então, é o melancólico, que é a bile negra fria e seca, o colérico, que é a bile amarela quente e seca, o sanguíneo, que é o sangue quente e úmido, o fleumático, que é a fleuma fria e úmida, né? Dadas essas combinações, os médicos podiam observar como as desordens se manifestavam de acordo com as estações do ano, a nutrição, o local onde a pessoa morava, dentre outros elementos, conforme eu já tinha comentado ali com vocês. E aí, por que você tem que aprender sobre o temperamento? Pô, Cláudia, por que eu tenho que aprender sobre o temperamento? Eu falo que na minha vida fez total diferença, né? Eu já venho em busca de conhecimento da espiritualidade, conhecimento, autoconhecimento como um todo. E aí, deparei com o temperamento, a princípio não entendi muito bem, e conforme eu vinha me apresentando as coisas, eu ia tentando encaixar, e aí de um tempo ele apresentou mais coisas, e aí eu passei a entender. E hoje eu uso assim muito. Então eu consigo identificar quando eu estou na dor, né? E eu consigo trabalhar esse dia, eu consigo ter uma vida mais equilibrada, eu consigo trazer o sorriso para o meu rosto, eu consigo trazer a paz para o meu dia, e eu consigo identificar quando eu estou no recurso, que aí eu acelero, eu crio, eu faço, eu aconteço, porque eu sei que aquele dia eu estou no gás, eu estou na energia, então eu posso fazer, eu posso começar a ter ideia, eu posso escrever, eu posso criar projetos. Quando vim de novo o tempo da baixa, da dor, eu já tenho onde me segurar. Por quê? Porque eu me conheço e eu sei que na época da dor provavelmente eu vou querer desistir dos meus projetos, provavelmente eu vou querer voltar para trás. Então eu já reconheci isso no meu temperamento, foi muito bom reconhecer isso, porque hoje está me fazendo ir muito mais longe, está me fazendo me conhecer mais e usar os meus recursos com mais eficácia, com mais eficiência. E aí, porque conhecer a ti mesmo, né? Para você se autoconhecer. E aí, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, é o autoconhecimento. Conhecimento de você é reconhecimento seu, né? De quem você é de essência. Reconhecimento do outro vai te ajudar a ter o quê? Mais amor, mais compaixão, menos julgamento, menos crítica, né? Então, para isso, para ajudar os outros.
né? Então, querendo, você se conhecendo, você sabe como que você está se comportando. Então, qual é o momento que você tem que se segurar mais porque você está na dor? Qual é o momento que você tem que ajudar mais? E olhar para o outro com mais amor e compaixão, sem julgar, sabendo que às vezes ele está na fraqueza, na dor do temperamento dele, e que aquilo é dele, que às vezes ele ainda não sabe que ele tem recursos para sair dessa dor. E às vezes você pode também, de uma certa forma, tentar mostrar para ele que ele tem um outro poder, que ele tem um poder muito forte, que ele tem uns recursos muito fortes. Se ele conseguir enxergar, ele consegue sair desse período de dor. Equilibrar a vida emocional, porque tudo começa ali no pensamento, sentimento e emoção, e aí você equilibrando todo esse contexto, você vai estar melhor nesses dias. Então, hoje eu conheço, eu sei quando eu tô triste, eu sei quando eu tô com medo, eu sei quando eu tô ansiosa, e eu reconheço muito fácil, eu saio muito rápido também desse processo, eu consigo hoje sair mais rápido, né? Processo que às vezes durava dias ou até mais do que dias, hoje questão de horas, eu sinto a emoção, mas logo depois eu consigo enxergar ela, eu consigo trazer questionamentos que eu aprendi com as ferramentas de coach, e eu consigo sair muito fácil dessa frequência, né? Ser quem você é de essência, né? É o início de tudo, né? O temperamento é o início de tudo. Então, ser quem você é de essência, né? Não é que você tem as tendências negativa e positiva, que você, tá tudo bem, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, é possível mudar, é possível melhorar, é possível realizar. Você não pode usar isso como desculpa para não conquistar. Você tem que usar isso como força, porque a gente vem com esse desafio de passar por aqui, e por esse mundo, né, e evoluir, crescer e lidar com esse desafio, porque não tem sentido se a gente viesse para cá e não tivesse nada para trabalhar, nada para fazer. Então, eu acho que é até interessante, né, que a gente já vem com esses dois, né, temperamentos, com essas duas tendências, e aí a gente tem que buscar equilíbrio e a gente tem que buscar lidar com isso no nosso dia a dia. Então, faz total diferença. E como eu falei ali no começo, temperamento mais caráter é igual a personalidade, ele forma a personalidade. E então, caráter, depois eu vou ver se eu trago em outra aula para vocês um pouquinho sobre traços de caráter. Nada disso que eu estou falando é patológico. E tudo isso aqui é referente ao ser humano, à essência do ser humano, a quem ele é, de fato. E aí, os traços de caráter, eles também, eles já são formados ali a partir do momento da gestação ali, até mais ou menos os 3 anos de idade. E se eu fizer a aula, depois vocês vão entender um pouquinho. Mas só de você mexer no seu temperamento, começar a entender o seu temperamento, você, consequentemente, altera caráter, altera traço de caráter, e você altera a sua personalidade. E, claro, né, a gente tem que estar sempre melhorando, sempre buscando o algo melhor. E a família influencia total, como eu falei, a gente já nasce com as tendências, mas vai depender do contexto familiar, da experiência de vida e do nosso nível de consciência, e vai estar o nosso temperamento. Então, quanto mais consciência, mais equilíbrio do temperamento. Aqui eu só trouxe esse post aqui para mostrar para vocês. É um post do livro do Temperamentos Transformados do Tim Lauer. E aqui ele fala como qualidades e defeitos. Eu não gosto desse tema defeitos, porque são tendências positiva e negativa, como todo ponto tem que ter um polo positivo e negativo. E só que eu trouxe esse interessante para deixar para vocês, depois vocês dão uma pausada no vídeo aí, e aqui no meio você vê as tendências negativas, no caso, os pontos fracos, né? A dor, quando esses temperamentos estão na dor, e aqui para o lado de fora você vê quando eles estão no recurso, na força, né? É muito legal. E é legal se saber que você consegue, fazendo 2 perguntas, geralmente você consegue já identificar o seu temperamento. E eu até vou fazer agora para você já ir marcando aí, né? Quando você está diante de um conflito, você responde rápido
esse conflito, ou você é lento, né? Tá acontecendo uma confusão. Você já vai com tudo, já responde, já entra no meio, ou você fica ali ainda refletindo, pensando para responder. Então, responde essa primeira aí, deixa aí marcado. Após o conflito ter acontecido, você guarda essa memória, essa mágoa, ou você deixa para lá, ela passa na sequência, né? Após o conflito, você fica sentindo aquilo, você fica sofrendo, ou você toca a vida e passou, né? Responde aí, se você guarda ou se você não guarda. E aí, como que agora você consegue identificar? Quando você tem a reação rápida, né? E guarda, provavelmente você é um colérico. Porque o colérico, ele ira muito rápido, ira muito fácil, e guarda essa mágoa, guarda essa ira, fica muito puto por muito, muito tempo. Agora, se a sua reação foi rápida e não guardou, provavelmente você é um sanguíneo, porque você reage rápido, você explode rápido, mas logo passa, parece que depois nada aconteceu, que você está tudo bem, volta tudo ao normal, né? Quando você é lento na reação, mas guarda, você é um melancólico. Você reage devagar, você às vezes nem reage, e você guarda aquela mágoa, nossa, por anos. Você é um melancólico. Quando você é lento na reação, mas não guarda essa mágoa, você pode ser um fleumático. Lembrando que a gente tem um pouco de todos. Então, aí aqui por cima você vê. Então, esses aqui são os dois que são os que mais enérgicos, né? E esses aqui são os mais calmos, né? Os dois mais calmos. E aí você entende um pouquinho aí dos temperamentos. Vamos para o próximo slide. Então, os signos têm relação com os temperamentos? Sim, porque ele vai das estações, vai da época que você nasceu. Então, ele faz relação, né? Mas, como eu falei, isso pode mudar conforme a tua vivência, conforme a tua experiência de vida. Estudos mostram que as crianças, até os 7 anos, elas têm tendência a ser colérico e sanguíneo, até os 7 anos. Então, depois elas vão mudando com o tempo. E, assim, dizem que no caso, nós brasileiros temos mais tendência a ser sanguíneo, né? Entusiasta, animada, farrista, esquece das coisas muito fácil, né? E aí fala que a gente tem essa tendência. E aqui nos signos, esse quadro você consegue identificar o elemento, né? O elemento que representa esse temperamento e esse signo, e qual o signo e o temperamento. Então, aqui você consegue fazer a correlação aí. E aí vocês conseguem lendo um por um aí, depois dá uma pausada, dá uma olhada, ver da família, quem é, quem não é, e depois vocês ouvindo as aulas sobre os temperamentos, sobre cada temperamento, vocês conseguem trazer mais clareza. E aqui eu estou relacionando ele, os elementos e as emoções. Eu vou comentar nos próximos vídeos, nessa primeira parte da aula. Então, o que é, né? O colérico. Aqui eu trouxe até a imagenzinha, os emojis, para mais feliz, porque as pessoas já representam eles com a cara brava, com a cara de choro. Não, eles têm a parte boa e tem a parte que está na dor, né? Tem a parte do recurso, tem a parte da dor. Então, o colérico, o elemento é fogo e as emoções é ira. Por isso, quando ele ira, ele vai longe, né? Ele chega a ser egoísta, ele não é ambicioso, ele é ganancioso, que a ambição é saudável, a ganância não. Então, o colérico, ele é fogo e ele é ira, e a cor que representa ele é vermelho. O sanguíneo, ele é ar, a emoção é alegria e a cor que representa ele é o amarelo. O sanguíneo é todo sorridente, ele é entusiasta, ele é muito feliz, mas na dor dele ele pode ser fantasioso e ir até a loucura com as crenças dele. O fleumático, o elemento é água, as emoções é medo e a cor é verde.
O fleumático, ele é aquele cara ali meio lá, meio cá, meio de boa, sabe? Mas na dor dele, ele é procrastinador, ele não faz, ele é acumulador das coisas sem ser visto, ele prende, ele não passa para ninguém, é meio complicado, mas aí a gente vai falar mais para frente. E no caso, o melancólico, o elemento é terra, as emoções é a tristeza e a cor é azul. E aí, quem conhece o melancólico sabe, né, que ele entra, às vezes ele entra em depressão profunda, né? A tendência é, às vezes, entrar em depressão profunda, porque ele sente profundamente, né? Ele tem a dor do passado, né? Ele vive muito o passado e tem muito medo do futuro, às vezes. Então, é para a gente conhecer um pouquinho deles. E essa frase eu achei muito top, conforme a gente for estudando, e vocês vão ver que faz total sentido. O super esforçado colérico fabrica as invenções do genial melancólico, as quais são vendidas pelo elegante sanguíneo e desfrutada pelo afável fleumático. Faz total sentido, porque o melancólico ele tem um espírito criador, ele tem um espírito de criatividade. O fleumático ele gosta do prazer, ele gosta de ficar de boa, ele gosta de uma vida mais assim, uma vida boa, né, confortável. Quem não gosta, mas ele é mais, né? O sanguíneo, ele é falador, ele é influente, né? Até falei daquela ferramenta, diz que ele é o influente, ele é o que comunica, ele é o que liga as partes, né? O sanguíneo, eu falo assim, ele dava um bom BP, né? Que é trabalhar ali na área de RH, que faz toda a comunicação da empresa ali em todas as áreas, porque ele é o tipo que ele vai fazer, ele às vezes não faz, mas ele conhece todo mundo que faz. E o colérico, ele é líder nato, ele vai, ele faz e acontece. Ele decidiu uma coisa, ele vai até o fim. Né? Ele vai testar 1000, 10.000 vezes até ele conseguir. Quando ele coloca na cabeça, ele vai e faz. Então é isso. E aí a gente vai dar uma pausa agora para tomar uma água e no próximo bloco a gente continua falando de cada temperamento. Até o próximo!